Pessoal, então, isso aqui, eu vou mostrar pra vocês esse vídeo aqui é só pra mostrar pra vocês como é que tá o esqueleto do projeto, certo? Então, o que acontece? A estrutura do jogo, ele é feito em 3D, porém, ele é feito com uma câmera que ela fica de top-down, certo? Então, o que acontece? Ela dá uma impressão de ser única e exclusivamente 2D, mas na verdade é 3D. Aqui tem uma sombra, mas isso é por falta de ter ainda uma estética muito bem feita, não tem mapa, essas coisas, teria aqui um espaço do mais, certo? Mas isso aqui pode até ser no mesmo nível para não criar essas sombras. Coloquei essas sombras mais para mostrar a vocês que realmente é um negócio 3D, certo? E eu não tem muita frescura com isso não. Eu estou usando aqui esse caminho aqui, eu criei justamente um pouco mais elevado para dar essa impressão, certo? Que isso aqui são planos, certo? Que eu criei. Você tem aqui um mapa, isso aqui é uma série de planos, certo? Um concatenado com o outro, certo? Que aqui eu chamei de caminho, certo? E neles eu transformei em estático para navegação e assim, certo? Tá feito o caminho. Então, basicamente, você teria, certo? O inimigo. Isso daqui é um pouco para mostrar para vocês, certo? Então, o que acontece? O Nave Mesh Agent é a inteligência justamente artificial. E o que acontece? A partir do momento que ele está solto em qualquer lugar dessa parte aqui, certo? A própria Unity ele vai colocar ele num caminho, certo? Numa direção específica. No caso aqui, essa bola ela representaria a base, certo? Então, quando chega aqui na base, você pode ver que o barco ele deixa de existir e acaba causando dano. Essa barra de vida aqui ela é feita com um slider, certo? E o que acontece? Como a ideia é relativamente simples, certo? E o que vai mudar é justamente que a gente vai ter que caprichar, é justamente na parte de é, na parte extra, certo? O que acontece? Todos os barcos, eles têm, certo? Os comportamentos específicos, certo? Você tem, por exemplo, por algum motivo, ele vai ter um congelar, certo? E o que acontece? A classe barco, que no caso seria inimigo, é uma classe abstrata, certo? Que possui muitas funções que eu pensei aqui, certo? Mas pode mudar, pode deixar de ter, pode colocar e aí vai de acordo com o consenso do time, certo? Que são basicamente é, quando um barco ataca, ele pode fazer uma coisa, por exemplo, ele pode toda vez que ele for atacado, toda vez que ele atacar, toda vez que quando ele for atacar acontecer alguma coisa, por exemplo, é, um barco ele pode atirar e por causa disso voltar um pouco, ou quando ele atacar ele sofre mais dano porque está atacando essas coisas, certo? Ou quando ele ataca, ele pode fazer os barcos irem mais rápido, essas coisas, certo? Então, quando ele morre, também pode chamar ao morrer, certo? Quando ele morre, ele pode, quando no caso ele morre devido a os canhões acontecer alguma coisa, certo? Por exemplo, assim, quando ele destrói, ele causa ele tem pólvora no caso. Aí o que acontece? Quando ele morre, ao morrer ele causa dano nas estruturas próximas. Ou então ele solta marinheiros ou cria botes salva-vidas. Aí vai no parto. Certo? No caso eu criei aqui um exemplo simples, que é um barco pequeno que basicamente ele não faz nada. Então, o que acontece? Quando ele receber dano, ele vai receber dano e não vai fazer nada. Quando ele atacar, ele não vai fazer nada. E quando ele morrer, também não vai fazer nada. O padrão, quando ele morre, ele só destrói o. Ele só destrói. Cadê? Deixa eu ver. Ele. Padrão, certo? Ele já tem uma movimentação básica que é. Quando ele for morrer, ele chama primeiro a função ao morrer, certo? Para ele executar alguma coisa. E depois ele destrói o game objeto. Tem nada demais, certo? E ao atacar, certo? Eu chamo a classe mundo, que no caso seria responsável pela
gestão do mundo inteiro, a instância, porque eu estou trabalhando com Singleton, e esse aqui é o dano ao contato, que é tudo lá no funcionando pelo Unity, certo? Que aqui vai ter, por exemplo, a vida máxima, a vida atual, o açúcar, que a ideia que eu tive aqui sobre a moeda, certo? No caso seria açúcar recuperado, essas coisas e tudo mais, certo? E isso tudo vai estar visível aqui na Unity, certo? Então você vem aqui no inspetor, certo? Que esse mundo aqui ele tem um bocado de coisa porque esse aqui é o sistema de eventos. Ele é responsável pelo canvas, certo? Por exemplo assim, então quando a gente vem aqui no game, quando a gente clicar vai ter várias coisas aqui, então quando você clicar em uma certa área, vai aparecer a opção de você, por exemplo assim, você colocar uma torre ou você melhorar, então o sistema de eventos ele é responsável justamente por essa parte. Acho que vocês já viram, já trabalham com 2D, certo? E aqui, por exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui a nossa vida máxima, eu coloquei tudo nessa parte no fundo, essa aqui é a questão do nível, tipo, no caso, um nível aqui, no caso, esse arquivo matriz. A minha ideia era porque, por exemplo, assim, como a gente vai trabalhar com hordas, a gente podia, por exemplo, escrever um arquivo. Eu até criei um aqui, por exemplo, recurso, fala, horda, certo? Que é basicamente o seguinte, você tem um inimigo 1 e espera meio segundo. Chama o inimigo 1, chama 500 minutos. Chama o inimigo 1, espera 500, meio segundo. Chama o inimigo 1 e espera 5 segundos e meio. Isso aqui no caso seria uma horda, certo? A ideia é justamente isso, a gente vai criar uns prefab, certo? Que vai ter vai separar direitinho, aí você de novo. Esse aqui é no primeiro nível, aí tem a primeira horda, tem esse tempinho, certo? Que é para o inimigo ir para o jogador ir lá melhorando as suas coisas, aí depois vem a segunda horda, mas é no mesmo nível. Você tem inimigo 1 espera 0,4, inimigo 1 espera 0,4, aí chama agora o inimigo 2 espera 0,4, inimigo 1, inimigo 2, inimigo 1, inimigo 2, e dá uma pausa também. Podia ser também. Então, a minha ideia é justamente isso aqui. Por quê? Porque assim fica muito melhor. É muito melhor fazer assim no arquivo texto do que você, por exemplo, criar lá um bocado de comando de instancia, 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 instancia. Por quê? Porque a ideia é ter algo mais fixo, certo? E para não ter que ficar botando comando, eu imaginei que fazer algo nesse nível seria mais fácil. Trabalhar com isso aqui é relativamente simples. Esse espaço aqui é besteira, a gente coloca só para separar, certo? Então a gente só criar vários prefab com 01, ou inimigo 01. Isso aqui é besteira. E seguido pelo tempo que vai esperar, certo? É, e é isso, certo? E ele tá aqui, ó. E o que acontece? Nisso a gente também vai ter feito algumas mudanças, certo? A gente tem que botar bastante coisa. Como o jogo da gente ele é simples, certo? Então a ideia é colocar esse esqueleto aqui, certo? Para funcionar o mais rápido possível. Para ficar funcional, a ideia é que ele esteja funcional o mais rápido possível. Ou seja, vou colocar aqui algumas coisas, se mostrar coisas a vocês aqui também, que alguém tiveram dúvida. Cadê o canvas, certo? Então, quando a gente está trabalhando em Canvas, a gente tem isso aqui, ó, certo? Canvas, Game Object, aqui é Game Object. Isso aqui é um espaço que justamente para quando você movimentar toda essa parte aqui junta. Tem a parte do slider, que é o background, tudo mais, mas tem outra parte que é justamente essa parte de texto, que está dentro. Você pode ver que tem essas setinhas aqui, elas são responsáveis pela responsividade, ou seja, ele representa a escala. Você tem esse tamanhozinho, certo? Esse Game Object, que é justamente toda a barra de vida, certo? E esse Game Object aqui maior, que ele está fora de escala, ele está sem escala. Aí como é que acontece? Geralmente, quando você vai colocar na canvas, vai aparecer ele aqui, ó, bem no meio e zerado. Isso significa que ele vai estar sem escala nenhuma, ele não vai ser nem um pouco responsível. Como você faz isso? Você pega o Game Object, certo? Então no caso ele vai ser esse quadrado aqui, aí você pega e delimita ele com essa setinha. E pronto, ele está responsivo. Então, não importa o quanto você mude a tela, ele vai estar sempre responsivo. Pode ver, ó, que vai diminuindo de acordo com a escala. Certo? Aí no caso é a questão justamente da responsabilidade.
Por quê? Porque eu coloquei muito justinho, certo? O tamanho está bem justinho. O que acontece quando a escala diminui, o espaço para a aparição dos números também diminui. Aí no caso isso aí é algo que a gente poderia ver também. Isso aqui eu fiz algo só para mostrar mesmo que não sei quem foi que teve essa dúvida aqui em questão da responsividade. Então eu queria só mostrar só, né, como é que a gente pode fazer, certo? E é, eu acho que por mais é isso. Tem umas coisas de código aqui também que eu queria mostrar, mas é besteira. Eu também mostrar também que a ideia é como é ajustável. A gente tá um tempinho para a gente colocar muito esses types, certo? Para a gente colocar tudo no editor de forma bem com um tutorial para ficar bem específico. Ou seja, o açúcar, isso aqui, a quantidade de moedas inicial, chamado de açúcar. Então, por exemplo, aqui você tem um header. A ideia é justamente fazer bastante isso aqui, certo? Por quê? Porque como eu estou trabalhando com várias pessoas, aí às vezes a pessoa fazer alguma coisa, por exemplo, eu estou fazendo um bocado de coisa aqui, mas se alguém pegar, se eu não explicar, fica muito difícil. Então, é bom a gente ter um cuidado bem para fazer como se fosse uma documentação mesmo, certo? Então, por exemplo, para cada função, chega lá, eu não fiz ainda, mas por exemplo, aqui tem aqui todos os campos eles terem um totype para dizer explicar o que é, certo? Cada função aqui não tem, por exemplo, mas a ideia é justamente fazer uma documentação para fazer explicar essa função faz isso, só start tá aqui na região de construtor, certo? Tá aqui a região de que região é essa? Região de região de campos e a região de singleton, que é justamente que é responsável para a gente ter uma área única. Então, eu acho que a gente trabalha isso aqui, certo? Mas para a gente não perder muito tempo com questão de estética de código. A ideia é fazer o melhor padrão possível, certo? Porque senão a gente vai perder muito tempo tentando entender código. E a ideia não é essa. A ideia é fazer a coisa mais simples possível, certo? Porque a nossa ideia é simples, mas justamente por ser simples, a gente tem que criar uma grande ideia, a gente tem que fazer uma grande variação. Não só mudar o caminho, certo? Ou mudar os inimigos, a gente tem que colocar alguma coisa, um pouco mais de interatividade, essas coisas. Então, eu acho que é isso.